Bem-vindo ao especial alusivo aos 45 anos da independência nacional. Moçambique proclamou, a 25 de junho de 1975, a independência do país. Faz este 2020 45 anos. Hoje convidamos o cidadão Eugênio Maio, que foi administrador distrital, foi governador na província de Gaza, entre outros cargos que ocupou durante a sua vida. Senhor Eugênio Maio, é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado. Quais são os grandes marcos que guarda dos 45 anos da independência nacional? Muito obrigado. Os grandes marcos que me marcaram foi o facto de se ter proclamado a independência e ter-se apostado no projeto da criação da nação, trazer todo o povo de Rovuma Maputo a ideia de uma nação, nação moçambicana. E veja que foi em pouco tempo que esse espírito se criou no nosso povo, um povo com culturas diversificadas, muito diversificadas, porque praticamente Moçambique é uma união de povos. E esse foi o grande marco. O segundo marco foi ter-se apostado na formação de quadros. Logo depois da proclamação da independência, a prioridade foi formação de quadros e ao mesmo tempo, a expansão da educação para as zonas mais desfavorecidas, incluindo a educação de adultos. Portanto, a priorização da formação, a educação, foi um marco muito importante, é o que fez com que Moçambique, em pouco tempo, tivesse este nível de desenvolvimento em termos de recursos humanos. Temos tantos quadros formados, inclusive o que perturbou foram as situações adversas, guerras, que não deixaram nos continuar com o projeto de reconstrução do país. O outro grande marco foi termos conseguido preservar a independência, não obstante as situações de agressões, várias manobras, sabotagem, que depois culminaram, inclusive, com a invasão, porque já tivemos bombardeamentos rhodesianos, sul-africanos, e conseguimos defender a independência. Como se isso não bastasse, formou-se grupos que foram sendo introduzidos no país para inviabilizar o desenvolvimento, o projeto de reconstrução do país pós-independência. Outro grande marco, é o quarto, que não posso, foi a capacidade que tivemos de transformação das estratégias de desenvolvimento. Muitos com fraca memória pensam que, bem, nós mudamos para o sistema de economia do mercado, por forçados, não sei o quê. Quando o partido que libertou o país, a Frente de Libertação de Moçambique, e proclamou a independência, dirigiu o país, já em 1980, antes do quarto congresso, 83, na reunião dos combatentes da Beira,
dirigida pelo presidente Samora Machel. Foram os combatentes que criticaram o governo. Olha, essa coisa de termos cooperativas, termos lojas do povo, termos... por que não deixar também as pessoas terem coisas privadas para impulsionar o desenvolvimento econômico? Foi um debate, o presidente Samora gostava de ouvir, então acho que os nossos jornalistas, se forem aos arquivos dos jornais da reunião dos combatentes na Beira, hão de encontrar essa posição dos combatentes. E, a partir disso, influenciou a preparação das teses do 4º Congresso. E depois, quando se foi ao 4º Congresso, nas diretivas econômicas e sociais, colocou-se os pequenos projetos privados como uma das estratégias, em vez de o Estado andar a se ocupar com coisas pequenas, também impedir que as populações, não é impedir, que não eram impedidos, faziam, mas nós dávamos mais enfoque às cooperativas e machambas estatais, e não se canalizava muito o apoio aos camponeses. Então, a partir desse congresso, começou a se desenvolver pequenos projetos privados. E foi daí que foi se desenvolvendo, até que em 1990 a gente aprova a nova Constituição da República e depois de um plano da preparação do plano de reforma, não é? do sistema. Portanto, esses foram os grandes marcos da nossa... E a paz, depois de uma guerra sangrenta, o acordo de paz em 1992. O que é que acha que não devia ter acontecido nestes 45 anos da independência nacional? Bem, eu não acho bom julgarmos o passado, porque todas... Mas como a história nos ensina que só conhecendo o passado e o presente podemos desenhar o futuro. Exato, eu vou aí. Criticar o passado não é correto, porque já passou. O que se pode fazer é buscar experiência do passado, verificar o que é que aconteceu, o que é que a gente pode pegar como inspiração para as futuras batalhas. Para mim, realmente no passado, principalmente no âmbito econômico, não é? Se tivéssemos apostado logo na capacidade das pessoas, teríamos chegado muito longe. É verdade, não ponha em causa, por exemplo, aqueles projetos de machambas estatais, deram algum resultado. É por isso que, por exemplo, desde a inviabilização daqueles megaprojetos estatais, gerou-se um desemprego total que até está a afetar as cidades. Não foi tão mal, mas devia ter sido combinado. E eu recordo-me quando era administrador do Belém, o governador era falecido Aurélio Manabe. Tínhamos lá um parque da Mecanagro, é um exemplo que estou a dar, já depois do 4º Congresso. Sempre está variada a máquina, assim, não, os camponeses frustrados. Então, surgiu-me uma ideia. Eu fiz proposta ao governador, olha, vamos pegar essas... Por que o governo não pega essas máquinas e vender às associações, a alguns agricultores com muita experiência de fazer arroz,
O governador, penso que falou com o ministro e viu-se que pode-se vender as máquinas. Vendeu-se as máquinas na campanha 84, 85. O distrito ficou em segundo lugar na produção de arroz, depois de Choco. Então, mostrou-se que, afinal, quando há aposta nos camponeses, os pequenos agricultores, e agricultores grandes também, tínhamos alguns grandes, e fica uma força imensa para trazer resultados mais consistentes. Samora não me falha, Samora Machel não ficou indiferente a este crescimento do distrito da Bacia, portanto, de Belém, como citou aqui, e terá, num evento público, se referido a este marco. Exato, ele ficou bastante impressionado. Eu ganhei muita confiança dele e habitualmente ele vinha descansar na Praia do Belém, via como eu dirigia o distrito, como eu conseguia engajar as populações na produção. Ele estava informado, é uma pessoa que tinha muita psicologia de liderança e mecanismos de acesso às informações. Uma vez marcou uma reunião no distrito, saiu de Maputo, visitou o Batalhão Magol, depois veio à Vila da Macia, organizamos o comício em pouco tempo. E fiquei admirado, elogiou-me em público, o que não era normal. Isto é que lhe valeu a eleição para governador? Bem, fui ganhando mais responsabilidade, porque quando é elogiado por um chefe, significa que tem que saber preservar essa confiança, não é? E saber preservar aquilo que lhe fez ser confiado, portanto, que é o trabalho honesto, o trabalho dinâmico. Então, nós tínhamos posto o distrito e até chegou a ser o distrito piloto ao nível nacional. Distrito piloto. Toda a experiência da governação ali. Então, mais tarde, acho que com base nessa experiência, mereci confiança para governador. Né? Naquela altura havia rigor na gestão da coisa pública. Na análise dos quadros para certas funções, tinha que ter um currículo, não só a pessoa pode ter passado de muitas coisas, o homem sabe se arranjar, mas tem que se avaliar o que é que deixou em cada lugar. Naquela altura, portanto, havia rigor. O resultado as suas habilidades. Naquela altura havia rigor, hoje já não há. Não, bem, hoje os sistemas democráticos em todo o mundo hoje criaram um ambiente que não é fácil a aplicação desse rigor. Eleição nem sempre pronto. Está aí, noutros países assistimos o que estamos a assistir, mas estão ali as pessoas eleitas. Não é? Sr. Nomai, cita aqui uma experiência lá daqueles tempos, resultante de uma reunião dos antigos combatentes, em que sugere ao presidente Samora Machel algumas reformas socioeconômicas. Exato. Creio que terá sido esta sugestão dos antigos combatentes da Luta Armada e Libertação Nacional que conduziu a sociedade até o estágio em que hoje estamos. Hoje temos um moçambicano empreendedor, temos um moçambicano empresário. É, digamos, com este panorama que os combatentes de então pensaram quando sugeriram a Samora Machel algumas reformas socioeconômicas. Exatamente.
a ideia deles ia para aí, mas foi evoluindo, porque um sistema não pode ter interrupções bruscas, não é? Então foi evoluindo até que se criou o plano mais tarde, o plano de reestruturação, o PE, o Programa de Reabilitação Econômica. Programa de Reabilitação Econômica. Depois, mais tarde, o presidente Sano alterou-se a Constituição e passamos para a economia de mercado. Então, foi um processo endógeno, porque hoje há um pouco de distração, as pessoas... É verdade que a alteração da situação no leste também propiciou a aceleração das mudanças, mas já havia uma iniciativa, uma vontade interna do próprio Frelimo para levar as coisas, que partiu daquela reunião dos combatentes da Beira. Na Beira, eu recordo-me muito bem, e depois influenciou a preparação das teses do quarto congresso, e no quarto congresso começou-se a falar do setor privado. E terminado o congresso, eram pequenos projetos privados, médios, e começamos. Lembra-se que depois, inclusive, conseguiu-se aquele apoio dos Estados Unidos. Abraço Moçambique. Abraço Moçambique, com caminhões, eu recordo-me, recebemos tratores, caminhonetas, e aquilo impulsionou muito a agricultura. E encheu-se a cidade de Maputo com repolho. E mais tarde tivemos dificuldade por causa das emboscadas na guerra da Renamo na altura. Mas a agricultura tinha levantado. Sr. Eugênio Maio, como trazer de volta o sentido da pátria que parece estar a minguar na sociedade moçambicana? O patriotismo, penso que as pessoas ainda têm. Estamos a falar da visão nacional. Nacional, se calhar, porque as pessoas... Há esta abertura que a economia de mercado nos traz, e as pessoas não têm preparação ou porque de lidar com a situação, ou é o problema de nos apanhar, é uma geração pobre, não sei o quê. Então, a juventude de hoje corre mais para os bens, o dinheiro, e isso não só afeta o patriotismo, mesmo na vida social, nos casamentos. Então, precisamos realmente de fazer abordagens francas e abertas, para trazer, porque senão eu posso ter riqueza, e se o país não está seguro, isso não é nada. Porque o país é como um barco, onde estamos todos. Você pode ter não sei o quê, e se o barco vira, também vai. Então, este sentido patriótico é que tínhamos que incutir às pessoas. Penso que a existência de muitas prioridades depois da guerra nos desviou da necessidade de preparação de jovens. Eu não gosto de culpar os jovens não têm culpa. A culpa foi alguma coisa de má gestão nesta transição. E não criamos foros. Nós, por exemplo, em 75, eu tinha 23 anos, mas tínhamos não só visão acadêmica é universal, mas a pessoa tem que ter uma educação
cívico-patriótica para compreender os problemas do seu país e as agendas, interiorizar-se sobre as agendas de desenvolvimento. Porque mesmo nos partidos onde vamos, cada um está afiliado, o que é que vamos buscar? São ideias ou ideais de desenvolver o país em todas as esferas. Muitos hoje engajam-se na política para chegar ao Parlamento, mas naquela altura eu era político porque aprovo os ideais que são defendidos e olho a organização daquele partido. Sim, senhor, responde o meu anseio. Eu gostaria de ver o país andar como está desenhado aí. Então, eu sou membro. O que é que distingue, na sua opinião, o que é que distingue a juventude do seu tempo da juventude de hoje? Eu penso que a juventude de hoje é um manancial, é uma riqueza, porque há muitos jovens e tem uma base de formação aceitável. E o que precisamos de fazer realmente é o que eu disse, encontrar formas de orientar essa juventude para os interesses patrióticos. No nosso tempo, estávamos a sair da colonização, da situação em que o homem estava completamente desprezado e de sofrimento, discriminação. Então, estava numa euforia tal quando aparece a Frelimo a libertar o país. Então, todos queriam se libertar. Então, havia um fator motivador forte, que hoje o fator é estabilizar o país e desenvolver para produzir resultados para a satisfação dos nossos interesses. Ainda é a mesma luta, só que está em outro estágio. Então, precisamos realmente de trabalhar do que só lamentar, porque a partir dos pais, a partir de outros níveis da sociedade, porque o jovem... Não. O que não fizemos que devíamos ter feito para formatar? Porque todo homem vive formatado. Por isso que a atitude de cada um reflete o meio em que nasceu, foi educado. Tá? Se depois entra na igreja, pensa como a igreja se entra. Então, precisamos, esse não é trabalho só de um partido, todos os partidos, principalmente as instituições do Estado, devem tomar em consideração esta questão. Os ideais do Mondlane, de Samora Machel, não, são muito fortes e não interessa as forças de domínio, não é? Às vezes pode-se pensar, é uma luta entre velhos e jovens. Não há. Às vezes há uma tentativa de corte para o que nós tínhamos de forte, que era o patriotismo, o nacionalismo, não passar para esta nova geração. Ficar uma geração só procura de vida, tá? É dinheiro, mas nós também, todos queremos dinheiro, mas se ganhar dinheiro fosse significasse negligenciar a pátria. Então, os países poderosos estariam negligentes, mas cada vez estão ricos, são mais sensíveis ao seu país. Senhor Eugênio Maio, o professor Nuno Castelo Branco, que eu tenho certeza que conhece bem, numa entrevista que nos concedeu já faz lá há muito tempo, dizia mesmo que Moçambique foi bem governado quando foi dirigido por analfabetos, vamos colocar aspas, do que quando passou a ser dirigido por pessoas já bastante escolarizadas.
Exato. Creio que pertence, digamos, à primeira geração de liderança. Qual foi o segredo nessa altura de terem dirigido o país, terem conseguido dirigir o país com elevados níveis de integridade? Exato. Bem, o que contribuiu é que havia uma forte educação. Hoje, a gente, quando fala de educação, falamos genericamente. Já tenho diploma, pronto, já sou. Até as jovens defendem este ano, no ano seguinte já está a escrever livro. Mas está a escrever o quê? Porque o diploma praticamente é uma credencial para a pessoa entrar na investigação. Então, o resultado da investigação que vai fazer com o apoio dos conhecimentos que teve na escola, isso é que nos interessa, porque traz recomendações de soluções para os nossos problemas concretos. Agora, saiu hoje, no dia seguinte, já está a escrever livro. Então, no nosso tempo praticamente as pessoas não estavam muito escolarizadas, também havia uma base para seleção de quadros, para direção, bases mínimas, mas eram submetidos a treinamento, um treinamento orientado e clareza. Você é puxador, não basta nomear e no dia seguinte toma posse. Não, tinha que ficar na escola de Estado de Direito ou na escola de partido, quer dizer, receber orientações, portanto, inteirar-se dos processos de desenvolvimento do país, conhecer o funcionamento de a importância, o que é a imprensa, o que é a agricultura, o que é, quer dizer, não no sentido técnico, mas no sentido da contribuição daquele setor para o desenvolvimento do país. Qual é o papel? E as pessoas saem com uma clareza. Quando chega, tem uma equipe a dirigir, já sabe colocar cada um no seu lugar e pronto, preenche e vai trabalhar. Agora, hoje acho que as coisas teriam mais qualidade, porque há muita gente que estudou, mas eu penso que falta algo para orientar esses conhecimentos para os nossos objetivos estratégicos. Não só ouvirmos assim ao ar, esses jovens precisam de ser trabalhados. Então, havia muita disciplina e muita educação. A componente moral também era que se não tem moral, não tem autoridade. Se não tem moral, não tem autoridade. Então, naquele tempo, os quadros eram educados a partir dos civis, militares. Como é que se perdeu este valor? O país atravessou momentos difíceis, principalmente a última guerra de desestabilização. E lembra-se que nós tínhamos toda essa gente aglomerada nas cidades, outros estavam refugiados. A linha de Cabral-Base, Passa de Gaza, eu era governador em Gaza, do Rio Save até entrar em Pafora, aquelas torres estavam embaixo. Foi sabotado os caminhos de ferro. Então, quando termina a guerra, a prioridade era restabelecer o tecido econômico, o tecido social. As pessoas voltaram para as aldeias, a partir da enxada, a partir da semente de mandioca, de milho. Enquanto semeiam, tem que comer, tem que abastecer comida para reconstruir os hospitais. Então, esse processo de tentar trazer a normalidade prejudicou outros aspectos, não? Com razão, não é? Tinha que se definir o prioritário. E realmente, em pouco tempo,
o país ficou de pé, embora depois começam essas novas guerras. O processo da reconstrução pós-guerra dos 16 anos, digamos, acabou tendo portanto, um sentido histórico do país, porque o nível de destruição foi bastante alto. O senhor Eugênio Maia, nessa altura, já era governador. Qual foi o papel que teve? Eu penso que tivemos um papel muito crucial. Aqueles resultados políticos da província não é só porque a população é que sentiu o esforço na solução dos seus problemas, a partir dos momentos difíceis e depois a dinâmica da reconstrução pós-guerra. A que resultados políticos se refere? Não é segredo para ninguém que Gaza é baluarte da Frelimo, não é? Então, é trabalho que foi feito ali. E, em pouco tempo desenhamos um plano de reconstrução pós-guerra, definimos as prioridades no âmbito social, econômico e, inclusive, a componente correção de traumas. Se lembram, nos anos depois de 82, Gaza, tivemos entretenimentos, revivamos aquelas, inclusive as cerimônias para aquelas batalhas de resistência, tinha empresas aí que até de promoção de espetáculos, trouxeram espetáculos tanto da África do Sul, do Zaire, não sei o que, tinha um Gaza Entertainment. Dinamizamos o futebol, quer dizer, motivamos os clubes e Gaza até a primeira província a vencer Taça Moçambique. Nós tivemos jogos internacionais no Clube Ferroviário lá em Gaza, nos tempos. E então a combinação da motivação psicológica com os planos desenhados e orientados para a solução dos problemas concretos das comunidades criou uma motivação e uma aderência. Sabe que nós tínhamos, até as ONGs que estavam a trabalhar com nós sentiam um conforto, é mais prático aqui. Você chega, sabe o que é necessário e tem a colaboração aberta e as coisas andavam. E em pouco tempo a nossa província começou a sarar aos poucos as feridas. E também integramos os militares desmobilizados, associações, outros criar cabritos, outros agricultura, outros comércio. Ali, quando reformamos o regadio por decisão do governo provincial, que as empresas estatais tinham caído e não havia. Então, parcelamos o regadio em lotes. Está a falar, portanto, do choque. Sistema de regadio de choque. De choque, E pronto, distribuímos aos agricultores. Começaram a fazer arroz, tivemos apoio na altura, o Banco Popular de Desenvolvimento financiou, que já começamos a recuperar aos poucos. Mas parece que esse financiamento não terá tido fim feliz, porque é o tal financiamento do BPD que nos trouxe o famoso CCADR, sendo que a maioria dos que beneficiaram desse financiamento acabaram não devolvendo o dinheiro. Não, mas lá penso que esse financiamento que está a se referir é aquele que se dirigiu à compra daqueles tratores do Abraço Moçambique. Mas aquele era específico para o regadio. E aqueles agricultores, desde
há muito tempo tem tradição de trabalhar com banco, desde o Instituto de Crédito, nos tempos idos, e depois aqueles agricultores com dinheiro fazem agricultura. Para a tradição de Machamba, agricultura e criação de gado está no sangue. E não é aquele tradicional, não. A agricultura mecanizada, a agricultura comercial, eles entendem bem aquilo. Aquilo já mostrou que é um potencial. Já produziu, nessa altura que está a referir, 60.000 toneladas. É muito esse arroz num perímetro só, sem falar do resto. Então, depois disso, acho que o complexo agroindustrial do Limpopo começou a meter-se muita coisa. Quer dizer, a área agrícola, tem a parte, não sei, mecanização, tinha a parte... Começou a entrar em muitos negócios, que é verdade, podia pensar que são variantes para viabilizar financeiramente a empresa. E penso que a dada altura perdeu foco aí. E na campanha de 81, 82, o resultado foi muito negativo e a empresa caiu no déficit, já não andou. Até eu estava na altura, porque passei um pouco de choque. 80, 81. Mãe, o que é que a Guerra dos 16 anos significou para a província de Gaza, em particular, o território que dirigiu por algum tempo? Significou destruição praticamente da província, porque houve chacinas e inviabilização da vida nas zonas rurais, que é onde a economia da província perdeu-se. As populações foram obrigadas a sair de algumas zonas, houve destruições das aldeias, do comércio rural, que tem um papel importante na comercialização agrária e no abastecimento das populações. Destruição das escolas, hospitais e com aqueles traumas todos dos genocídios que eram feitos. E a província ressentiu, aquela população resistiu o máximo. É só para ver, até o fim da guerra, quer dizer, ainda durante a guerra podia encontrar Massangé, na Escola Kuala, a população está lá, conseguia se defender nas aldeias, mas há situações que eram muito aqueles ataques sorrateiros ou operações de vulto que até atingiam algumas sedes distritais. Recorda-se do massacre de Mãe da Casa, o assalto principalmente quando houve uma fase, a primeira fase, tínhamos lá o comandante, o coronel-general Matavel. Essa fase geriu-se a guerra até tal, quando ele saiu, então pronto. Penso que também a própria RENAM foi reforçada, os sul-africanos fizeram reforço, então começou a haver mais problemas de ataques na província. Gaza, Inhambane, inclusive aqui essa região de Manhissa, Magudi, tá?
Mas praticamente, terminada a guerra, a vida voltou a retomar o seu ritmo, com dificuldades, mas pelo menos em paz, não é? Assinalamos os 45 anos da independência nacional, numa altura em que se pode afirmar que a província de Gaza ainda não se reconciliou com o resto da sociedade. A prova disso é o facto de a oposição nunca ter sequer conseguido um mandato no Parlamento. É verdade que já não está a dirigir a província, mas com o conhecimento que tem, quanto tempo acha que a província de Gaza vai precisar para se reconciliar com os outros? Eu não sei qual é o sentido da reconciliação. É esquecer, aliás, não é esquecer, é perdoar o que se passou. As pessoas em Gaza, se for a uma aldeia fazer um comício, não há de faltar ver uma pessoa sem nariz, sem orelha, sem lábios. Ainda existem essas pessoas hoje. Mas pode ir lá alguém da renome, eles não agridem, quer dizer, não vão dizer já a reconciliação. É perdoar, sem esquecer, porque também há um problema no nosso país. Estamos a esquecer uma peça da história que havia de nos ajudar a educar as novas gerações, para não cair no mesmo erro, não é? Hoje, tudo o que se passou durante a guerra está escondido. Pensamos que é reconciliação, mas reconciliação é perdoar, não retaliar, não guardar mágoas. Então, eu penso que há pessoas, há pouco tempo estive em Gaza, cumprimentei-me com um deputado lá da Renamo, estava lá, está a andar. Os que vão lá sem provocar problemas vão às suas famílias, são vistos, ninguém é retaliado. O sentido da reconciliação é esse, não guardarmos mágoas e usar isso para vingar, porque senão fica um ciclo de guerra que nunca mais termina. Mas eu escolher o partido que eu acho que responde aos anseios patrióticos é o que aquela gente está a fazer. É verdade, estamos a ficar prejudicados, porque há alguns partidos que aparecem tipo baseado em regiões ou tribos. Então, quando não há rigor na análise, a gente pode pensar isso, mas o que está a se passar ali não é. É o problema de eles terem confiança com a Frelimo, porque foi a Frelimo que trouxe a independência, libertou-nos do colonialismo. Recorda-se que as últimas batalhas de resistência, aliás, as batalhas mais fortes de resistência anticolonial, foi em Gaza. Foi Magule, Colela, e a prisão do Cungunhane, mesmo para os portugueses, é que significou efetivamente a ocupação, e a seguir fizeram operações de limpeza, não é? Porque havia outros focos de resistência pelo país. E aquela população foi colonizada praticamente há 80 anos. Então, ainda tem no sangue e na mente aquele orgulho patriótico. Hoje já temos intelectuais, não podem fazer uma leitura linear do país. Este país é grande. O Império de Gaza caiu, quando foi preso o Gungunhane, em 1895 para 1975, exatamente 80 anos. Significa que há pessoas que viram os portugueses entrar e viram a sair, velhos com 90 e tal anos, até conheço alguns.
45 anos depois Então, da independência. esses elementos históricos também contam. O sentido de Estado daquela população é muito consistente. Gaza, essas zonas como Manica, que formaram o Império naquela altura. 45 anos depois da independência, qual é o rumo, qual é a direção que acha que o país deve seguir? A direção que temos que seguir, primeira prioridade, temos que nos encontrar. Esses focos de instabilidade, de guerra, não beneficiam ninguém, nem a nós, nem aos que promovem essa guerra. São ações que nos enfraquecem como nação e nos desviam do essencial, que é o desenvolvimento. Imagine agora, como eu me referi, com esta juventude nobre que temos, havendo paz, programas consistentes de desenvolvimento e com este potencial de recursos que o país tem água, tem terras, tem recursos marinhos, florestas, temos muita coisa. E pormos esta população jovem, que mesmo países desenvolvidos do primeiro mundo não tem essa riqueza de população jovem. A pirâmide etária nesses países está mais grande cá embaixo, na base, do que lá em cima. Portanto, há poucos jovens. Agora, nós temos essa riqueza de uma população jovem. Portanto, havendo exame de consciência ou despertar da consciência por parte dos promotores das guerras, embora precisamos de trabalhar para que isso aconteça, porque para alguém se transformar em cristão, o padre tem que evangelizá-lo até ganhar clareza. Então, a evangelização é as circunstâncias que dizem o que se deve fazer para trazer aqueles nossos irmãos. Imagina agora, aparecem outros invocando religião, estão matando compatriotas em Cabo Delgado. Não tem explicação, não tem explicação. E só pode ser algumas forças que estudam, depois exploram as nossas dificuldades ou as nossas limitações para nos desviar e utilizar-nos para outros fins. E agora, em duas palavras, o tempo já nos acabando pressiona. isso, o desenvolvimento. Em duas palavras, o tempo já nos pressiona bastante, Sr. Eugênio, mas o que é que significou dirigir a província de Gaza numa circunstância em que estiveram dois filhos de Moçambique que nasceram nesta província em momentos distintos na liderança máxima do país? Samora Machel e mais tarde Joaquim Chissano. Exato. Foi uma grande responsabilidade. O Achador, o governador, representava o presidente da República no território onde ele de jurisdição. E era preciso trabalhar para trazer resultados que honrassem essa confiança. E também criar um ambiente que também fizesse com que a população confiasse no presidente. Assim, é presidente de todo o país, mas saiu de uma aldeia, saiu de uma família, saiu de uma província. Ali onde vai, precisa encontrar coisas que lhe deixam à vontade, que as coisas estão a andar, a população está
está a ser bem dirigida e essa responsabilidade, felizmente, assumi posso me orgulhar hoje não ter desiludido a Portanto, confiança. diz hoje, missão cumprida. Missão cumprida. Eugênio Numaio foi nosso convidado hoje a este espaço alusivo aos 45 anos da independência nacional. Eugênio Numaio, antigo administrador distrital e também antigo governador na província de Gaza. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Continue ligado a nós, pois somos a sua melhor companhia.